Oi, Olá, boa noite, professor Biasi. tudo Está bem? me ouvindo bem? Tudo bem? Estou ouvindo ótimo, otimamente. E Tudo você, bem também por aqui. Aqui está certinho também. a luz tá, Legal. a luz tá boa? A luz aqui não é muito boa. Dá para Tá dando para ver bem. A minha também, infelizmente, creio que não está parecendo grande coisa, porque eu estou meio sombreado, mas está tudo certinho. Está dando para ver bem, sim. falar. Excelente. Prazer em tê-lo aqui de novo, para a gente bater mais um papo, trazer mais alguma luz aí para avaliação das pessoas, algum food for thought para o pessoal. O nosso tema aqui hoje principal, a gente colocou como uma pergunta, se vivemos em uma Matrix, né? E eu adiantei aquele texto que o senhor compartilhou comigo, e só apresentando para quem eventualmente não sabe preliminarmente, né? O professor já esteve aqui com a gente algumas vezes no canal, e ele é o professor Francisco de Biase, neurocirurgião, neurologista, cientista GRAM-PhD, professor e autor do livro Caminhos da Cura, entre outras coisas, né? Caminhos da Cura, eu imagino, né? Aqui nessa situação, é um livro seu bem conhecido, e tem tudo a ver, né? Porque, além de tudo, o senhor é médico também, né? Além de ir além e observar a questão da consciência e o papel dela nisso, também tem toda a questão da medicina por trás, né? Claro. E, então é um prazer tê-lo aqui de novo, para a gente Eu bater costumo mais um dizer, rapaz, papinho. que ninguém passa incólume por uma vida de médico. É uma vida Imagino. convivida diariamente com a fragilidade humana, Nossa. sabe, com todo mundo que está precisando de compaixão. É uma coisa que modifica você. Você vai, você vai Isso, crescendo espiritualmente. assim, eu acredito muito que cada ser humano é diferente, né, único, Claro. e, e cada um acaba reagindo e atuando de forma diferente ante circunstâncias, às vezes, parecidas, né, como essa de ser médico. Infelizmente, não é necessariamente uma regra que os médicos vão para uma direção de mais sensibilidade, né? Às vezes Claro, também em claro, função isso é da sobre em todas as em, toda, profissões, isso é do em ser todas humano. as áreas, né? E às vezes a forma de lidar com essas situações que são delicadas, né? São humanas e são delicadas, é meio que uma fuga e um distanciamento, né? Mas eu tenho certeza, pelas tratativas que eu normalmente, pelas conversas que a gente tem, pelo relacionamento, que aí, no caso, é uma exceção totalmente fora da curva na outra direção, né? O que é uma coisa bacana. Aliás, existem um monte de piadas, principalmente americano faz muita piada, né? É. Com relação a neurocirurgião, a neurologista, porque diz que aquelas piadas que acha que é Deus, né? Ou tem certeza que coisas do tipo. Isso Você já acontece deve ter mesmo. ouvido alguma. E olha, eu conheço muitos colegas assim, que acham que são Deus. É, então, é assim, porque você acaba numa posição, né, de lidar com a vida e a morte dos outros, a saúde, né, a integridade, e às vezes acaba conseguindo operar verdadeiros milagres, né, e as duas coisas às vezes tendem a reforçar o ego, quando na verdade o senhor está apontando para uma coisa muito importante, que é toda a sensibilidade de lidar com pessoas numa situação de fragilidade. Isso na verdade, eu acho que é o lado mais importante. Eu, né, Claro. comendo o senhor por isso, porque realmente Normalmente, não. normalmente, qualquer pessoa que está doente, que vai ser submetida a uma cirurgia, ela sofre um processo de regressão psicológica. Ela fica muito dependente de alguém, né? No caso do médico. E o médico precisa ter uma compreensão disso e entender que você ter compaixão de uma pessoa, de um paciente, não é a mesma coisa que, às vezes, as pessoas misturam as coisas. Não é a mesma coisa que você ter pena, entendeu? Ter pena é uma coisa que você pode ter porque viu a pessoa doente, viu que perdeu uma perna, viu que está em coma, ou passou na rua, viu um mendigo, ficou com pena, deu
uma moeda para ele, mas isso não é compaixão. A compaixão é uma coisa que vem do seu coração, em que você se coloca no lugar do outro, no lugar do paciente, e entende que ele, como você, é uma pessoa que não quer sofrer, em que você está ali na tentativa de aliviar isso, entendeu? Compaixão é diferente de ter pena. Ter pena é um negócio meio que a pessoa não entra no outro, vamos dizer assim. E uma coisa talvez ainda mais aí a comentar é a questão do medo, né? Porque essa fragilidade também vem de uma situação de medo. A pessoa está temendo pela vida dela, né? Literalmente, porque toda questão de cirurgia sempre envolve um risco, e o medo não é o melhor amigo de ninguém, né? E numa hora dessa ajudar a arrefecer isso também faz parte do processo de cura, só não é? Claro, faz parte. Na verdade, a gente aprende a lidar com isso no dia a dia. A partir do terceiro ano de medicina, quando você começa a lidar com pacientes, né? E durante 3, 4 anos de residência, depois que você se forma. Você vai lidando todos os dias com essas situações. Você aprende na faculdade, existe uma cadeira de psicologia médica que te ensina como lidar mais ou menos com essas coisas. Mas a maior parte das pessoas não se interessa muito por isso, não. Mesmo os médicos, eles não ligam para esse tipo de aprendizado. Essa questão de aprendizado é porque é um aprendizado sobre o ser humano, e isso não é uma coisa hoje em dia muito valorizada, principalmente na área da educação, não é mesmo, e nem por quem ensina, em muitos casos, e nem por quem está lá. Eu, passei por banco de universidade também, e a gente tem aquela pressa de terminar a universidade para entrar no campo de trabalho e começar a exercer. E nem imagina a guerra de foice no escuro que é quando você sai, né? Que vai trabalhar. Não, e não imagina, a gente não imagina porque a gente já julga, né? Eu passei muito por isso, a gente julga muito sobre determinadas matérias, são úteis ou não são úteis, né? Interessam ou não interessam, e depois você descobre, depois de um largo prazo, você descobre que tudo interessa, tudo é útil e tudo é interessante, porque as coisas estão todas interligadas, então não é porque se a matéria é diretamente ligada ao core business do que você está estudando, né? E outra coisa, a gente sai a campo para trabalhar. A primeira coisa que eu descobri trabalhando em campo, né, como estagiário, no primeiro emprego que eu tive, é que o mais importante de tudo que eu tinha que fazer durante a minha vida profissional, logo de cara eu fui aprendendo que era lidar com as pessoas, né? Isso é válido para qualquer campo. A gente acabou de comentar sobre a medicina, mas ninguém faz nada, porque a gente faz através da interação com grupos, com colegas, com funcionários, com chefes, né, com as pessoas que a gente está atendendo, com as pessoas que nos atendem. Então, tudo é relacionamento. Essa é uma realidade relacional. E a relação é pessoa para pessoa. Isso acaba sendo importante para todos nós, né? E não era exatamente... fazer a relação, no caso da medicina, né? Fazer uma boa relação médico-paciente, como a gente chama, né? O rapport. Isso é, assim, eu costumo dizer, até para as pessoas novas que estão começando a medicina, isso é o pulo do gato na medicina. Você pode ser um cara com um conhecimento imenso, você estudou muito como interno, como residente, mas se você não tem um bom rapport, uma boa relação com o paciente, você perde o paciente. Ele procura outro. E a questão perde, no caso, procura outro, é uma opção, e outro perde o paciente, porque perde a vida do paciente também, às vezes. Eu estava vendo um caso outro dia de alguém reportando uma situação da mãe, que teve que fazer uma doença grave, e teve que trocar todo o sangue, a coisa era tão grave que ela teve que trocar todo o sangue, eu não lembro exatamente qual que era a doença. Mas ela estabeleceu um processo de confiança enorme com o médico, né? O médico falava, não, você vai ficar boa, você está ótima, fica tranquila, isso vai ser um sucesso, não tem erro. E ela melhorou, né? Acho que até que chegamos a comentar a respeito disso. A pessoa melhorou, né? Ficou boa, sobreviveu, e aí depois de algum tempo, alguns anos, o médico faleceu, ela teve que mudar para outro, que era da mesma equipe,
E quando ele a viu, ele falou, relatou surpresa. Nossa, a senhora foi paciente do doutor, aquela, que isso, que teve aqui, essa doença, aquela. Ela falou, sim, fui eu mesmo. Falei, nossa, a senhora é um milagre, porque ninguém achava que a senhora ia sobreviver. Aí ele destruiu todo o trabalho que o outro construiu em vida. Ela começou a ficar doente, né? Em pouco tempo ela foi ficando pior, 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 e dali um tempo morreu. Agora, olha a falta de sensibilidade do indivíduo. Nossa, a senhora está viva ainda? Meu Deus do céu! Mas é triste, mas só rindo, né? Porque Deus me livre e guarde. Já foi mesmo, mas acontece. E, então, o senhor, nesse ramo, né, a gente indo um pouco mais, tudo isso acaba tendo a ver, porque nós estamos falando da nossa realidade, da nossa interação, é uma realidade interativa, e nós, como nós adiantamos um pouco para o povo, nós vivemos em uma matrix, né, esse é um pensamento que a gente tem, e a gente tenta esclarecer um pouco por quê, porque isso pode ser útil, compreender a realidade para as pessoas, né, e então, tudo que a gente acaba tratando, acaba levando para isso. Mas como é que o senhor acabou chegando nisso ao longo dessa trajetória de estudo, de pesquisas? E como é que, de forma sumária, o senhor conseguiu chegar nessa conclusão da consciência como sendo importante e como sendo uma matriz quântico-holográfica? Como é que o senhor chegou nessa conclusão? Olha, isso é uma evolução dos últimos 30 anos. Eu sou uma pessoa, eu já sou idoso, né? Eu tenho sou uma pessoa vivida. Anos. Não digamos, eu sou experiente. 50 anos de medicina, cara. Não, né? E o que acontece é o seguinte, nos últimos 30 anos eu vinha preocupado com o fenômeno da consciência. Porque a consciência é uma coisa que não se explica, vamos dizer assim, desde o século XVII, quando René Descartes fez aquela divisão separando o pensamento do corpo, né, o soma do espírito, como eles falavam, e o espírito, a mente, ficou afeto à religião e à teologia, e as outras ciências ficou afeto às universidades que estavam começando a nascer na Europa, como a Universidade de Bolonha, que foi a primeira, depois a Universidade de Montpellier, lá na França. E isso aí gerou uma filosofia e uma maneira de entender as coisas que foi penetrando de uma forma assim, muito insidiosa, subrepticiamente, dentro da cultura e das filosofias ocidentais. Quando chegou, isso foi no século XVII, né? Quando chegou no século XVIII, XIX, com o sucesso da ciência da física clássica, aquela física newtoniana, do Sir Isaac Newton, que a gente estuda no colégio secundário, né? Que cai no vestibular, aqueles problemas todos sobre um monte de coisas físicas, se gerou uma visão científica extremamente materialística da realidade, mecanicística, que é a base da física clássica newtoniana. E aí isso juntou com essa visão filosófica do Descartes e passou a se conhecer, hoje a gente conhece isso como o paradigma ou a visão de mundo cartesiana newtoniana, né? Aí, quando chegou no século XX, houve uma revolução e uma mudança paradoxal de tudo isso, com o surgimento da física relativista e da física quântica. Que é uma coisa até interessante, porque o pessoal da época, antes de 1900, os professores achavam que a física já estava completa com o trabalho que o Isaac Newton tinha feito. Falava até para os alunos de física que eles não deveriam ficar querendo descobrir alguma coisa, porque tudo que já tinha sido possível descobrir, o Newton já tinha descoberto. Não precisava nem estudar mais nada, porque já estava tudo resolvido. Acontece que o que não estava resolvido ainda direito, que era a natureza da luz e dos átomos, se eles existiam ou não, o que revolucionou tudo no século XX. Né? E, então, aí surgiu uma maneira de se ver o universo completamente diferente. Na física quântica, por exemplo, que
teve a sua grande evolução nos anos 20, com Schrödinger, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Werner Heisenberg, Niels Bohr, que era de Copenhague, Heisenberg era alemão, Schrödinger era austríaco, o Dirac, que era inglês. Esse pessoal montou uma visão do mundo microscópico, submicroscópico, né? O mundo dos átomos, das partículas subatômicas, que ia contra tudo que se conhecia até então acerca da natureza, da matéria. Um pouco antes disso, em 1900, surgiu a teoria quântica com o Max Planck, que era na época era o maior físico alemão. O Max Planck fazendo umas experiências de aquecer uns corpos negros para ver a emissão de radiação e medir a temperatura das várias frequências, estava tentando achar uma equação que pudesse mostrar como é que era a irradiação dessas frequências de onda, que sempre na física se achou que eram coisas contínuas. Mas ele não conseguia achar nada que pudesse ser feito matematicamente para explicar de forma contínua aquelas frequências. A única maneira que ele conseguiu explicar foi colocando que essas frequências eram pacotes de energia, que ele chamou de quanta. Quanta é quantidade em latim, né? E quantum, o singular, e quanta, o plural. E aí, algum tempo depois, o Niels Bohr, que era de Copenhague, conseguiu entender que essa emissão de pacotes de energia, de quantas, estava relacionada com as órbitas dos elétrons. Cada órbita tem um determinado nível de energia. E quando o elétron passa de um nível de energia para o outro, ocorre até o que é chamado em física, e que já virou um nome popular, a gente chama de salto quântico. Mas é uma coisa interessante, porque o elétron ele desaparece numa órbita. Se você der uma energia para ele, por exemplo, uma radiação, ele amplia a radiação, ele desaparece numa órbita, aparece numa outra órbita mais intensa. E sem passar pelo espaço entre as duas órbitas. Desaparece e aparece. Isso deixava todo mundo maluco. Como é que pode acontecer isso? Bom, estou falando isso pelo seguinte, porque essa física que surgiu, ela não só mostrou esse negócio das pacotes de energia relacionados com as órbitas dos átomos, mas começou a mostrar que existiam outras características do mundo subatômico, né? Como, por exemplo, o indeterminismo. A física quântica não é exata, ela é uma coisa probabilística. Ela basicamente depende de uma equação, que é a equação de Schrödinger, né? O Schrödinger, que dá assim, infinitas probabilidades de um fenômeno ocorrer. Aí acontecia uma situação paradoxal, que até hoje deixa os físicos enlouquecidos, que é o fato de que essa equação, quando você faz um experimento quântico, te dá infinitas probabilidades, mas uma dessas probabilidades vai ocorrer no nosso mundo material, por exemplo, um elétron vai aparecer, ou um fóton, só quando você observa ou mede. É preciso que a sua consciência entre na jogada para que ocorra o fenômeno no nosso mundo. Se você não mede ou observa, é como se a informação sobre essas partículas, sobre o mundo físico, ficasse no mundo potencial. O Heisenberg chama de mundo potencial, revivendo aquele conceito platônico do mundo arquetípico dos gregos antigos, lembra? Do mundo das ideias. Isso, mundo das ideias. Na verdade, está revivendo essa maneira de ver as coisas, né? Existe um mundo potencial à parte do nosso mundo físico. Bom, então, além desse indeterminismo, de ser uma coisa probabilística, que você pode calcular pela equação de Schrödinger, e que tem relação com a consciência atuando e criando a realidade, sem a consciência a realidade não ocorre, não é criada, existe também a coisa da não localidade, ou da informação não local. Foi demonstrado no começo, teoricamente, matematicamente, lá nos anos 20, naquelas conferências Solvay que ocorriam lá em Bruxelas, organizadas pelo Ernest Solvay, que era um homem que tinha ficado rico com a indústria química, que estava fascinado pela
essa física nova que estava surgindo nos anos 20. E na 627, na quinta conferência SOVAI, foi apresentada essa possibilidade de uma informação que não é uma informação eletromagnética, é outra coisa, é uma informação chamada informação quântica não local ou não localidade, que conecta instantaneamente tudo no universo. Todas as partículas, todos os campos de força, tudo é interconectado instantaneamente no universo através dessa informação não local. Isso parecia impossível, principalmente para o Albert Einstein, que em 1905 tinha criado a teoria da relatividade e colocado naquela fórmula famosa, a energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, né? É igual a mc ao quadrado, que a velocidade da luz era a constante fundamental do nosso universo, 300 mil quilômetros por segundo, e que nada poderia ultrapassar isso. Como é que poderia existir uma informação instantânea que conectasse tudo instantaneamente no universo, ultrapassando essa velocidade da luz, né? E foi isso até, o Einstein era muito espirituoso, né? Quando isso começou a aparecer, ele, numa carta para o Born, um amigo dele, que ele sempre escrevia um por outro, comentando isso, ele falava: a física quântica está realmente evoluindo e ela é importante porque ela está tendo provas experimentais. Mas ela não é tudo. Ela é uma coisa incompleta. E esse negócio da não localidade, isso aí é uma spook action at distance, uma ação fantasmagórica à distância. À distância. Uhum. Isso não pode existir. Na visão dele, no nosso universo, não pode existir. Realmente, dentro do espaço-tempo do nosso universo, a velocidade máxima é a velocidade da luz. Nos anos 30, com o desenvolvimento pelo Hiromi Umezawa da teoria do campo quântico, ele comprovou que, na verdade, existe a não localidade, a informação quântica, que não é eletromagnética, que é instantânea, fora do espaço-tempo. Ela é uma característica da indivisibilidade do nosso universo. E fora do espaço-tempo, é possível as coisas, então, serem instantâneas. Não depende da velocidade da luz, como é dentro do espaço-tempo. Hoje, isso é entendido assim. Bom, eu estava tentando entender o que era a consciência nos anos 90, voltando a por que eu cheguei a isso. Claro. E aí eu comecei a ver que a consciência tinha características que pareciam estar relacionadas com esse tipo de informação não local, instantânea. Porque a consciência é instantânea. Se eu penso que vou estar lá em Marte, eu instantaneamente estou lá. Se eu penso que eu vou estar lá nos anéis de Júpiter, imediatamente eu me vejo lá. Né? Tudo na consciência se processa de forma instantânea. E aí eu comecei a ver que se existia alguém que aplicasse a física quântica no entendimento do funcionamento neuronal. Porque dentro das faculdades, a gente aprende aquilo que foi ensinado desde o século XIX. Entendeu? A gente, por exemplo, as bases fundamentais da neurofisiologia foram feitas pelo Sherrington, em inglês, Sir Charles Sherrington. E ela é baseada em ideias mecanicísticas newtonianas. Né? A doutrina neuronal, como a gente chama, foi dos anos 30, com um cara chamado Ramon e Cajal, que ganhou o prêmio Nobel em espanhol, porque ele mostrou que os neurônios, ele sentou numa cadeira a vida inteira, no microscópio, era médico, mas virou patologista, vamos dizer assim, analisando cortes histológicos do sistema nervoso e mostrou que, na verdade, parecia que os neurônios é que faziam todas as comunicações dentro do cérebro. E essa doutrina neuronal pegou na medicina, as ideias do Sherrington também. Mais tarde, nos anos 40, 50, o Huxley e Gordon conseguiram elaborar umas equações que explicavam como é que era o impulso elétrico nos nervos, nos axônios, que são os prolongamentos grandes do neurônio. E ninguém, nós estamos no século XX, eu estava estudando já final dos anos 60 e começo dos anos 70, e nunca ouvia falar ninguém dentro da faculdade dizendo alguma coisa sobre física quântica, sobre tudo isso que estava mudando o mundo. Né? O mundo mudou por causa da física quântica. Só me permitir um comentário, só para lembrar as pessoas. Quando o senhor está comentando, citando que essas pessoas tinham a visão mecanicista,
Na verdade, a gente está querendo dizer também que é uma visão materialista, ou seja, é aquela visão básica que exclui e que vê a consciência como sendo um acidente da matéria e nada mais do que isso. Um epifenômeno, como eles falam. Um epifenômeno do funcionamento cerebral que, vamos assim, secretaria a consciência. Mas ninguém usava esses conhecimentos novos que estavam surgindo da física quântica para explicar o funcionamento cerebral, ou tentavam fazer isso. E aí, rapaz, quando eu estava... Eu acho que estava no primeiro ou no segundo ano de residência com o Dr. Paulo Niemeyer, me caiu na mão uma revista de residentes de neurocirurgia comentando num artigo que o John Eccles, que era australiano, depois se naturalizou em inglês, tinha ganho o Prêmio Nobel de Medicina porque ele tinha explicado as sinapses. Sinapses são as conexões entre os neurônios, mostrando que elas eram eletroquímicas. Antigamente se achava que elas seriam só elétricas, mas hoje se sabe que as sinapses são feitas por um meio delas tem um espaço de alguns microns entre uma célula e a outra, né? Entre um axônio e, por exemplo, o dendrito, que é um pequeno prolongamento do neurônio seguinte. Existe um espaçozinho onde é liberado, a partir de umas vesículas que existem ali no final do axônio, os neurotransmissores, que são mensageiros químicos, que vão estimular receptores nas células seguintes, nas membranas celulares da célula seguinte. Então, ele conseguiu demonstrar que essa função era eletroquímica. E depois ele começou a desenvolver uma ideia, e aí se juntou para fazer isso com um físico quântico chamado Frederick Beck, uma ideia de que a liberação dessas moléculas de neurotransmissores ali na fenda sináptica, como a gente chama, ela podia ser explicada usando a equação de Schrödinger da física quântica, para um processo que eles chamam de tunelamento quântico. E ele elaborou toda uma ideia em cima disso. Ele mostrou que da ponta dos axônios saem umas fibras muito finas que vão aos dendritos das células seguintes, e isso forma uma rede imensa, porque cada neurônio conecta com mais de 10 mil outros neurônios, e você tem bilhões de neurônios no cérebro, então é uma rede muito densa de interconexões. E mostrando que essas redes funcionam através de movimentos ondulatórios, de frequências de onda. Diferente da transmissão dos axônios, que são os prolongamentos maiores dos neurônios, que são o que a gente chama tudo ou nada, que dá um disparo e você pode ver direitinho no monitor que ele dispara e volta, dá um período refratário. É como se fosse um fio elétrico. Aí, então, e a gente nos eletroencefalogramas não vê esse disparo tudo ou nada. O que a gente vê são oscilações. Então, o Eccles começou a mostrar que essas oscilações eram essas redes que eram formadas pelas fibras finas que não disparavam tudo ou nada, que faziam essas redes, e esse conjunto todo ele chamou de dendrons, que tinham esses fenômenos oscilatórios, que era isso que a gente estava captando nos eletroencefalogramas. E aí ele propôs que esses dendrons, então, que estariam relacionados com esse lado físico da liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, que poderia ser calculado pela física quântica através da equação de Schrödinger, que isso aí teria uma relação com uma coisa que ele chamou de psícons, que não eram partículas ou coisas materiais. Esses psícons são campos, como se diz na física quântica, campos de probabilidade, que são relacionados com a intenção da mente. Da mesma maneira que num laboratório de física quântica, a intenção da mente, num experimento quântico, diz que você vai ver um elétron em forma de onda ou em forma de partícula, ele achava, então, que esses psícons, que tem uns bilhões nas camadas horizontais do córtex cerebral, ele até mostra toda a histologia, os desenhos de como é que isso estabelece ali um padrão capaz de formar ondas de probabilidade, que essas ondas de probabilidade relacionadas com a sua intenção eram as mesmas ondas de probabilidade relacionadas com as infinitas probabilidades da equação de Schrödinger. E que isso é que gerava a liberação lá nos dendros dos neurotransmissores na fenda sináptica.
E aí, então, ficou um negócio que pela primeira vez na história, vamos dizer assim, alguém conseguiu explicar como a mente comunicava com a matéria. O dendro é o lado material, o psíquico é o lado mental, da intenção mental. E isso caiu em cima dos neurofisiologistas, de todo mundo que estudava a parte neurológica da medicina, vamos dizer assim, a neurociência, como se fosse um terrível erro, porque ninguém estava sabendo que na física quântica isso era um fenômeno que existia no laboratório. E ficava todo mundo dizendo que isso era uma teoria dualista, não era materialista, como tudo que se ensina nas faculdades, né? Era uma coisa dualista, com uma parte mental e uma parte física, e que então isso iria contra a manutenção da energia termodinâmica, segundo a primeira lei da termodinâmica, né? Que não haveria como haver essa interação da mente com a matéria. Mas isso ocorre nos laboratórios de física quântica. E ele usou justamente isso para mostrar que é possível que isso esteja ocorrendo a nível microscópico dentro do seu cérebro, lá no seu córtex cerebral. E aí, vendo tudo isso, eu também fui levado a entrei em contato e acabei escrevendo alguns livros nos Estados Unidos com ele, com o Dr. Karl Pribban, que começou a mostrar. O Karl Pribban foi indicado para o Prêmio Nobel, mas acabou morrendo antes de receber o Nobel, que demonstrou que era possível você calcular essas interferências dessas ondas todas dentro do éter, usando as equações do Fourier, do Jean Fourier, no século XVIII, foi um sujeito que criou uma equação que você mistura as ondas e tem a resultante. E o Pribban começou a usar isso nos laboratórios e comprovou que era possível você medir as resultantes todas dessas interferências de ondas que ocorriam nessas redes. Ele chamava isso de holoscape, uma paisagem holística de interações de ondas ali. E aí ele foi mais adiante. Nessa época, isso foi nos anos 60, mais ou menos, que ele começou a bolar esse negócio. Em 1948 ou 9, o Dennis Gabor tinha ganho o prêmio Nobel pela teoria matemática da holografia, da física holográfica, em que ele, para explicar o fenômeno da holografia, o que ele fazia é o cálculo inverso do Fourier. Da mesma maneira que você sai do espaço-tempo com todas as frequências de onda que estão chegando, vamos dizer assim, no seu cérebro, e você chega até a consequência toda dessa mistura que dá uma resultante, o Gabor mostrou que você pode dar resultante, fazer o cálculo inverso e chegar no espaço-tempo. Só que aí você chega no espaço-tempo virtual, que é o holograma. E, mais ainda, nessa matemática holográfica, é demonstrado que cada parte do sistema contém a informação do todo. Isso também é outra coisa que deixou todo mundo louco. Ninguém imaginava que as partes do sistema podiam ter a informação do todo do sistema. Bom, isso foi nos anos 40. Quando chegou nos anos 60, quando o Pribban começou a elaborar essas ideias, ele disse que caiu na mão dele a revista. Ele estava lendo a revista Scientific American, quando surgiu no Scientific American o primeiro artigo sobre o primeiro holograma que tinha sido criado tecnologicamente, que usava essas ideias matemáticas do Gabor. Ele usou isso para criar uma tecnologia e se criou o holograma. E o holograma é uma imagem virtual, né? Aí ele teve um estalo, falou, puxa, pode ser que isso esteja ocorrendo no cérebro. Aí ele começou a mostrar que era possível fazer esse cálculo inverso, que haveria fenômenos quântico-holográficos ocorrendo nessas redes neurais no cérebro. E que a sua memória, a sua consciência poderiam estar relacionadas com isso. Porque realmente, você no cérebro, você consegue localizar a memória a curto prazo, que é aqui na lateral do cérebro, por dentro do lobo temporal, nas regiões mesiais, existem umas estruturas assim chamadas hipocampos, que são relacionadas com tudo que você, por exemplo, viveu num dia, aprendeu, as memórias todas ficam armazenadas ali. Só quando você dorme, e principalmente quando você sonha, é que esses hipocampos fazem uma interação com o córtex cerebral, na parte superior do cérebro, e aí você, então, consolida a memória. Mas, às vezes, precisa até de vários dias para isso ser consolidado.
Mas só que a memória a longo prazo, essa consolidada, você não consegue localizar no cérebro. Mesmo estimulando o cérebro, mesmo lesando o cérebro, você faz cirurgias que você opera, às vezes, grandes malformações, ou grandes tumores. Quando acaba a cirurgia, você fica até preocupado, porque às vezes tem um buraco no cérebro do cara onde você operou, né? Fala, meu Deus do céu, o cara vai ficar... E quando você vê, o cara continua tendo a memória a longo prazo perfeita. Ela não é afetada. Ele sai dali, se ele não tiver ficado com nenhuma paralisia, ele é capaz de, quando melhorar, entrar no carro dele e dirigir, ter toda a memória sobre passar marcha, dirigir, quais são os sinais de trânsito normais, como ele tinha antes da cirurgia. Porque aquilo é uma coisa a longo prazo que ele já tinha, entendeu? Aí, não, eu só comentando nisso, me perdoe, uma das coisas que eu fiquei impressionado foi com o Oscar Schmidt, né? Tirou quase que uma laranja do cérebro e assim, eu não imaginava que ele pudesse sequer se comunicar de novo e falar com as pessoas e saber do que estava se passando. Surpresas enormes, pessoas com lesões impressionante. Grandes do cérebro que conseguem ter uma vida normal. Uhum. E aí, o que aconteceu? O Primo, então, pegou essa ideia e propôs, então, que a memória a longo prazo e a consciência estaria distribuída. Como nos sistemas holográficos, cada parte contém a informação do todo, a informação seria distribuída no cérebro todo. E não em algum local você teria a memória a longo prazo. E ele desenvolveu essa teoria nos anos 60, 70, 80, até os anos 90, cada vez melhorando mais com dados de laboratório. Ele trabalhou em Stanford, aí depois virou emérito lá, depois passou para Virgínia, depois foi para Geórgia. E o pessoal dava laboratórios com super equipamentos modernos nos anos 90 para ele fazer os trabalhos explicando isso tudo. Mas é uma teoria, como é a teoria do Eccles, que fala, então, numa interação possível da mente com a parte material. No caso, seriam os dendros, né? E isso não é aceito dentro das universidades. Parece mentira que essas ideias, que são ideias muito bem trabalhadas, elaboradas em laboratório, com comprovações... Com pessoas de alto gabarito. Experimentais, com tecnologias modernas, que não se fala nisso dentro das faculdades. Você passa por 6 anos de faculdade de medicina, 4 anos de residência em neurocirurgia, e nunca vê ninguém falar em Carl Pribban, em Sir John Eccles, em redes neurais quântico-holográficas. Todo mundo fica falando daquelas coisas mecanicísticas, materialistas, usando a física clássica newtoniana. Aquilo que passam para você na faculdade. Bom, então eu tentando ver o que era a consciência, eu estava estudando tudo isso. E aí, rapaz, quando eu comecei a estudar e me comunicar com o Pribban, até publicamos junto alguns livros lá nos Estados Unidos, o Pribban me alertou que existia uma teoria quântico-holográfica da estrutura do universo, do físico David Bohm, e que isso poderia ter alguma relação. Rapaz, quando eu vi isso, eu tive um estalo. Eu falei, caramba, o Pribban está estudando o cérebro ali e não está preocupado com o universo quântico holográfico. Que está tudo um dentro do outro, né? Não tem nada sozinho aí. Não está preocupado com o cérebro. Mas a física quântica demonstra que todos esses processos informacionais quânticos são de informação não local, que não é eletromagnética, é informação instantânea quântica, não local. Aí eu peguei e falei, então é possível que essas redes neurais quântico-holográficas estejam instantaneamente fazendo uma conexão com a estrutura quântico-holográfica do universo. E buscando de lá e não apenas gerando nelas. Inclusive, a sua memória a longo prazo pode ser estruturada no próprio universo. Na nuvem. Né? Na nuvem. Na nuvem, exatamente. E aí, rapaz, falei, vou escrever comecei a fazer um trabalho sobre isso. E aí fiz um artigo que eu chamei de Informação, Auto-Organização e Consciência, que o subtítulo era Rumo a uma Teoria Holoinformacional da Consciência. Eu chamei de Holo-Information, holo-informação, porque no cérebro você teria essa informação quântica, não local, instantânea, mas ao mesmo tempo você tem a informação que a gente vem estudando há 100 anos aí, mecanicística das redes neurais clássicas.
E no universo você teria a informação quântica holográfica. E tudo isso conectado seria uma holoinformação, uma informação total que conectaria a nossa mente ao universo. E esse universo, tal como nos anos 60, um astrônomo inglês famoso, o Sir James Jeans, ele falou uma coisa interessante. Quando ele viu que a física quântica estava demonstrando sobre o universo, ele virou e falou uma frase que ficou famosa. Falou assim, o universo começa a se parecer muito mais com uma mente do que com um mecanismo de relógio. Porque até então todo mundo achava que era uma coisa material, materialística, de interações de moléculas só e tal, e o universo, interações de átomos, mas nada não local, nada instantâneo, né? E realmente... E essa questão, só comentando aqui, que o senhor traz do universo, deles quererem achar que o universo parece um mecanismo de relógio, é justamente a visão newtoniana de achar que tudo pode ser previsto, porque tendo as condições iniciais, você consegue determinar, não existe livre-arbítrio, é material e é mecanicista. Então, é como se fosse tudo uma engrenagemzinha funcionando. Uma engrenagem que você, sabendo as condições iniciais, você tem a resposta final, né? Mas com essa visão nova, quântico-holográfica, que é uma visão não local, de tudo interconectado, instantaneamente, muda completamente essa visão, né? E aí eu desenvolvi, então, essa teoria quântico-holográfica holoinformacional do universo, e aí começou a acontecer uma sincronicidade na minha vida, rapaz, impressionante. Eu tinha acabado de montar esse troço e estava no meu consultório, no final do dia, e aí a secretária passou o telefone que Você conheceu o Pierre Vaio? Pierre Vaio foi o reitor da Unipar, da Universidade Holística Internacional de Brasília, um psicólogo francês com doutorado na Sorbonne. Não conheceu? Bom, não conheci. Com mais de 40 livros, quase todos pela editora Voz. É um cara sensacional. E aí o Pierre, eu tinha ficado amigo dele, porque quando eu comecei a falar dessas ideias de consciência, o Pierre era muito interessado no fenômeno da não dualidade, como se fala em filosofia, né? E aí ele sabia dessas minhas ideias, a gente estava em contato, e ele queria fazer um evento lá em Brasília, que é a Unipaz em Brasília, né? A sede lá onde morava aquele general que era a eminência parda do governo militar, o Goberido Couto Silva. Aquela chácara que ele morava virou a Unipaz. Foi o José Aparecido, que era governador de Brasília, ele doou para o Pierre Vaio aquela área para ele fazer a Unipaz, que chamava de Cidade da Paz. Mas, voltando então, aí o Pierre, falando comigo no telefone, disse que queria fazer um evento lá na Unipaz em Brasília e que queria que eu falasse, que ele iria falar sobre não dualidade, queria que eu falasse sobre essas ideias de consciência, de não localidade, né, de crença quântica. E o Roberto Crema, que era o vice-reitor da Unipaz, falaria também. E ele estava convidando o Amit Goswami, que você deve ter ouvido falar, que é físico quântico, titular de física quântica na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, de origem indiana, ele, e que tinha acabado de publicar aquele livro O Universo Autoconsciente. Então, eu falei, tudo bem, eu queria que eu fosse lá justamente para debater com o Amit Goswami. E foi uma coisa maravilhosa quando aconteceu. Mas aí, rapaz, quando nós nos despedimos ali, aliás, antes da gente se despedir, a secretária entrou com a correspondência do dia e eu percebi, assim, tinha uma revista por cima, no plástico, que era uma revista que começou a sair nos anos 90, chamada Journal of Consciousness Studies. Era a revista de estudos da consciência, né? Que publicava ideias sobre consciência de todas as áreas do conhecimento. Eu peguei, falando com o Pierre, peguei assim, automaticamente, fui tirando plástico, né? E eu, quando pego uma revista, eu tenho mania logo de olhar atrás, geralmente na contracapa tem, às vezes, anúncio de algum evento importante. E aí eu vi que tinha um evento que ia acontecer na Universidade de Lisboa, em Portugal, exatamente como o Pierre estava pretendendo fazer em Brasília. E com o Amit Goswami organizando, junto com o Karl Pribal, segundo organizador, terceiro organizador, o Rupert Sheldrake, criador da teoria dos campos morfogenéticos, e o quarto organizador, o Stanislav Grof, criador da psicologia transpessoal. Aí eu falei, pô, Pierre, isso que nós vamos fazer aí vai acontecer antes, 2 meses antes, vai acontecer lá em Portugal. O Pierre vira para mim e fala assim,
conversado com ele, tinha exposto tudo que eu estou falando para você sobre essa teoria aula informacional da consciência. Ele falou, por que você não leva isso? Por que você não leva essa sua ideia lá para apresentar lá? É o lugar ideal. O congresso chamava, era um simpósio internacional, como é que era o nome? Não estou me lembrando aqui agora, mas falava sobre a necessidade de entender a consciência como uma coisa fundamental. Science and the Primacy of Consciousness. A ciência e a primazia da consciência. Era o nome da consciência. Primazia da consciência. Ou seja, é um bom congresso, estava bem encaminhado. Pois é. Aí, rapaz, acabou que quando eu vi aquilo, o Pierre falando, o Pierre ainda falou assim, eu conheço você, conheço o seu trabalho, você pode levar esse nome da Unipaz. Eu falei, tá bom, Pierre, vou ver. Eu não estava muito empolgado, mas aí peguei, olhei aquilo lá, vi que eu podia mandar o meu trabalho pela internet. Eu peguei e mandei, né? Na hora mesmo ali, peguei e falei, vou mandar. Rapaz, no dia seguinte, recebi um e-mail do Karl Pribban, um organizador lá de Portugal, dizendo que a minha teoria teria sido aceita para apresentação no auditório da reitoria da Universidade de Lisboa, com o Karl Pribban como moderador. Ele já me conhecia, que eu tinha entrado em contato com ele, citava ele muito no meu trabalho. Legal, o senhor estava pelo menos tratando com uma pessoa, não era com um desconhecido. Aí, rapaz, fui lá, apresentei esse trabalho, né? Com esse nome. Informação, Auto-Organização e Consciência. Uma teoria holo-informacional da consciência. Apresentei, rapaz, tinha lá umas 300 pessoas. Tinha gente do mundo inteiro que estudava consciência, mas, assim, os cientistas que estavam lá, que estudavam consciência, deviam ser a metade. A outra metade devia ser gente lá de Portugal, da universidade, né? Quando eu apresentei esse meu trabalho, tinha dois caras lá, um cara da Inglaterra e um cara da Austrália, que tinham teorias sobre a consciência baseado em ondas eletromagnéticas nos circuitos cerebrais. E quando eu comecei a falar em não localidade, informação quântica, isso foi nos anos 90, foi em 98. A teoria da informação quântica tinha sido estruturada em 92 pelo Wojciech Zurek e um grupo ali no Instituto Santa Fé, no Novo México, mostrando que a informação tinha que ser entendida como uma coisa tão básica no universo como é o espaço, o tempo, carga elétrica, e que é uma coisa que subjaz a essa visão que a gente tem de energia e matéria, que é uma coisa mais básica. Pois é, na verdade, ele tinha que vir antes, né? Isso vem antes, porque subjaz é o que vem, é de onde tudo vem. Né? Ele estava sendo delicado, mas é um tema delicado porque as pessoas resistem muito, né? Resistem com força. Eu tenho até o livro em que houve essa reunião lá no Novo México, sabe? Até está com ele aqui, que eu sabia que eu ia falar disso. Não sei se dá para ler, está sempre o contrário aí, né? Complexidade, entropia e a física da informação. Foi editado pelo Zurek. E o primeiro capítulo aqui, rapaz, é do Wheeler, o John Wheeler, que tinha uma John Archibald Wheeler. Tem uma teoria. É o It from Bit. O trabalho dele chama Informação, Física e Quantum. A busca para os links. É o primeiro capítulo do livro. Dá para ler o contrário? Dá para tentar, viu? Mas é ao contrário. E ele, eu sei que você sabe disso, ele começa aqui, rapaz, o trabalho, colocando a imagem mais famosa das palestras dele, que é essa aqui, ó. Ele mostra um universo participativo em que nós, com a nossa consciência, olhamos para o futuro e há uma retrocausalidade que influencia a gente. E o Campbell também fala nisso. Quando ele fala daquele negócio da função de avaliação, né? Essa função de avaliação mostra todos os futuros possíveis. E isso seria uma coisa informacional, que, segundo o Wheeler, faz parte do que ele chama de universo participativo, em que a gente é parte desse universo com a informação que a gente tem, quântica que a gente tem, para interagir com o universo.
Então, me permita um comentário aqui para localizar um pouco as pessoas nessa altura. O senhor acabou de citar um pouco antes também a questão da não dualidade. A não dualidade é uma versão que surge, né, filosófica, às vezes até espiritualista, para explicar a realidade em contrapartida, porque a dualidade foi algo forçado pela ciência materialista, porque a ciência materialista expulsou a consciência da jogada, não conseguiu explicá-la a partir da matéria, apesar de, se eu dizer um epifenômeno, eu digo que é um acidente, né? Eu descrevo como eles dizendo que a consciência é um acidente da matéria e que, deixando de existir a matéria, a consciência se foi. Né? Então, essa é a forma da ciência materialista ver as coisas. E quando ela tem que lidar com a consciência, então, é uma visão dualista. Por quê? A consciência não tem nada, não tem interferência. A matéria é uma coisa e a consciência é outra. Inclusive, eles criaram a expressão do problema difícil da consciência, porque eles não conseguem mastigar isso e consideram isso um problema, porque estão tentando criar a galinha, o ovo, não importa, essa não é uma boa associação, estão tentando criar um negócio, a realidade independente da consciência, né, que é aquela realidade objetiva que existe lá fora, independente de alguém estar olhando, e isso não existe. Né? Na verdade, a consciência, a não dualidade está mostrando justamente que é tudo uma coisa só, é tudo gerado pela consciência, e a consciência é a fonte de tudo, e as coisas que a gente percebe são percepções de informações geradas na consciência, que é a fonte. Né? Então, e que é o que o senhor também lembrou, que é a teoria do Mind-Victor, é o que ele aponta, é a forma que ele usa para descrever a realidade. Então, essa realidade ela é holográfica, ela é quântico-holográfica, então a nossa consciência é uma parte de um todo, de uma consciência universal, que o Campbell chama de consciência-fonte, não é isso? Uhum. Então, nós temos esse todo em nós, porque nós somos parte holográfica desse todo. Então, aliás, isso tem uma relação muito direta com as tradições espirituais, que sempre falaram isso, né? Quando a gente fala aí na nossa tradição judaico-cristã que o Pai está dentro de nós estamos falando metaforicamente isso. Quando a gente reza o Pai Nosso e fala assim na terra como no céu, os alquimistas falavam tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo, o macrocosmo é igual ao microcosmo, né? No hinduísmo, lá, os Upanishads falam tudo que está dentro é igual a tudo que está fora. Você conhece aquela metáfora da rede de Indra? A rede de Indra é uma coisa maravilhosa. Aquilo é o primeiro, eu costumo dizer que aquilo ali é o primeiro escrito de natureza holográfica da história da humanidade, feito 500 anos antes de Cristo, lá pelo budismo Mahayana, né? Que fala que no céu do castelo do deus Indra existiria uma rede que cada os olhinhos formavam os nós da rede, era constituído por gemas preciosas que teriam sido polidas por um artesão magnífico de tal maneira que cada uma dessas gemas refletia todas as outras gemas e que havia um número infinito de gemas no universo. E se você olhasse qualquer uma delas, você via todas as outras refletidas num processo de reflexão infinito. Isso é um sistema holográfico, em cada parte está vendo o todo. Né? Então, eu costumo dizer isso é outra coisa interessante de lembrar para as pessoas que estão participando aqui, o que é uma holografia, porque as pessoas têm aquela noção de que holografia é uma imagem em 3D, né? Na verdade, isso é apenas um aspecto. A holografia é algo que contém informação, que gera aquela imagem, né? Mas que, por exemplo, um filme holográfico, cada pedaço que se o senhor usar, aplicar uma luz em cima de um filme holográfico, ele gera uma imagem em terceira dimensão para a gente. Agora, se cortar aquele filme em dois, vai gerar duas imagens de metade do tamanho, se cortar em quatro. Se cortar em então, 50 pedaços, assim, 100 pedaços, cada pedacinho reflete a imagem toda. Então, essa é uma propriedade principal da holografia, que cada pedaço contém a informação do todo, com um pouco menos de precisão, porque sobrou menos espaço lá, mas tudo está lá. Né? Então, quando a gente... Um universo holográfico, quântico-holográfico, e falando de uma consciência quântico-holográfica, então nós somos parte desse todo. Então, a mente universal do universo, vamos dizer assim, a consciência universal, o que nas tradições espirituais chamam de consciência cósmica, né? Está na gente. O Pai realmente está dentro de nós. Dessa maneira, o todo está na parte.
Nós somos parte de um todo quântico holográfico. Bom, aí a gente tem aquela visão do Campbell, do que ele chama de processo fundamental, né? Que seria a evolução. Claro. Que geraria nos seres físicos, biológicos e que permitiria, então, a sobrevivência através de uma possibilidade de que todas as possibilidades a evolução mostraria e o ser vivo escolheria aquela que teria maior lucro para ele sobreviver. Essa que é a visão do campo. Lembro que eu li naquele livro que eu comprei de você. Veja, o que ele diz é o seguinte, é que a evolução biológica é um reflexo da evolução da consciência, que é mais fundamental. A consciência evolui, isso eu acho uma coisa fantástica, porque existem quem pense que a consciência já está pronta e que já chegou onde deveria chegar, então é uma coisa estática que não aprende nada, não cresce, não tem... Nós estamos, como Einstein, né? Estamos tentando dizer como a mente da fonte tem que ser, né? Veja, estamos limitando a mente da fonte. E a mente da fonte, nessa forma de ver, ela é uma coisa que começou zerada, mas com potencial para vir a ser tudo o que é. Claro, okay? Claro. Evoluiu, claro. E esse processo evolutivo da fonte, e que atua também, nós que somos parte da fonte holograficamente, também estamos submetidos ao mesmo processo, mas ele se reproduz aqui dentro deste universo, que é, vamos dizer, uma realidade virtual, uma simulação, uma matrix, né? E que não é que deixa de ser real, isso se refere apenas à forma construtiva. Como a física quântica já constatou, a realidade é construída por informação, as partículas não são matéria. As partículas são possibilidades e probabilidades que eventualmente aparecem aqui ou ali, se estivermos conscientemente medindo aquilo. Né? Então, onde o campo é imenso, a matéria suja. Então, mas a questão é a seguinte, isso é uma metáfora dele para descrever o que está aparentemente acontecendo. A metáfora do Tom é a seguinte, você quando vai renderizar na tela, tem informação no HD lá e no processador, e se ninguém tiver computador ligado, ninguém estiver olhando, está lá a informação parada. A hora que aquilo precisa ser visto, porque eu estou consultando um determinado documento na tela do computador, aquilo é renderizado na tela do computador. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com as partículas, né, quando eu vou olhar as partículas através dos equipamentos, porque a minha visão não chega naquilo, as partículas são renderizadas. Ou seja, elas assumem a aparência de matéria na hora que a gente vai observar. E antes disso, elas são apenas informação, um nuvem de possibilidades e probabilidades. Okay? Você pode calcular pela equação do Schrödinger. Infinitas probabilidades. Você fala um negócio, uma outra vez que nós conversamos, que eu achei um exemplo fantástico. Você falava de um videogame, quando a gente, de repente, entra num corredor e tem um monte de portas que você pode abrir uma delas. Atrás daquelas portas não existe nada. Né? Mas na hora que você abre uma porta daquela, o programa informacional, o algoritmo informacional que existe por trás disso, cria ali uma realidade que você, com a sua consciência, então, provocou. Não é isso? Tem um cientista que volta e meia, ele quando está dando alguma palestra, ele usa um exemplo, é o Donald Hoffman, que ele propõe que o que parece ser o espaço-tempo nada mais é do que uma interface de trabalho, né? Como a área de trabalho do computador. Sim, né? sim. E que as coisas são ícones, que nos facilitam a interpretação da informação que está por trás daquilo, que a gente não teria... É a mesma coisa que a gente teria que abrir o chip e ver o que está lá dentro. Né? Seria impraticável. Então, eu estava falando do Donald Hoffman, porque ele só rapidamente... Ele está explicando essa situação, e aí a pessoa fala, então quer dizer que um trem é um ícone, então se eu entrar na frente dele eu não vou morrer. Não, você não está entendendo nada. Se você pegar uma pasta de trabalho, com o trabalho de toda a sua vida, contido lá em documentos Word, Excel, né, tudo lá dentro, e aquilo tem, né, dezenas de documentos, centenas, sei lá, horas e horas de trabalho, e o ícone que está na tela, o ícone que está na tela, ele não é real, ele é um ícone, eu sei que ele não é real, né? Mas eu sei que ele representa um local dentro da máquina
onde aqueles zeros e uns estão armazenados numa forma ordenada, que todo o trabalho da minha vida está lá dentro. Se eu pegar e deletar aquele ícone, eu perdi o trabalho da minha vida, né? Então, assim, os ícones, né, no caso um trem, ele vai, assim, dentro do jogo da realidade, o trem atropela você e mata. Então, não é para você entrar lá dentro, mas você está entendendo que o ícone do trem representa risco para você, representa transporte, representa velocidade, e representa risco. E aquilo é uma forma de simplificar para a gente poder interagir num ambiente complexo, se fosse só com... Imagine se a gente enxergasse os zeros e uns por trás, as possibilidades potenciais, as possibilidades, as probabilidades, como é que a gente ia lidar com uma realidade dessa? Então, a realidade está mastigada na forma de imagens, né? E que são mais fáceis de interpretar. Quantidade de informação. Aliás, a única crítica, vamos dizer assim, que eu coloco sobre essa visão de simulação da realidade do Campbell é uma crítica assim, baseada na complexidade do universo e da vida. O universo é uma coisa extremamente complexa, com uma evolução cosmológica de mais ou menos 10 bilhões de anos desde o Big Bang, gerando matéria, estrelas, galáxias e átomos uma quantidade praticamente infinita. Depois, de repente, há uma ruptura nisso e surge um mecanismo de memória diferente, que é o mecanismo de memória da vida, das moléculas de DNA, e aí a vida começa a evoluir até chegar nos níveis neurais, em que surge uma outra ruptura com redes neurais clássicas. E mais tarde a gente desenvolve redes quântico-holográficas que nos reconectam, nos religam, que a origem da palavra religião é religare, né, no latim, que nos religam a esse universo, que é a nossa fonte. E isso é espiritualidade, a capacidade de você se religar à sua fonte. Então, essa visão, de certa maneira, tem a ver. Mas, quando a vida surge, a complexidade aumenta muito. Se você imaginar que só você tem aí alguns trilhões de células no seu organismo, que cada uma dessas células tem milhões, não são milhares, não, são milhões de reações bioquímicas, biofísicas, quântico-moleculares ocorrendo, e que tudo isso está organizado de forma harmônica, formando um ser vivo que funciona, e que existem bilhões desses seres vivos, com todas essas complexidades, nesse planeta aqui, só bilhões só da gente, humanos, fora as outras formas de vida. E se imaginar o universo todo, que provavelmente tem vida em tudo que é lugar... E o multiverso? Complexidade, que é uma coisa que é a única crítica que eu faço. Eu acho que não existe como isso ser renderizado em termos de complexidade, mesmo por uma mente que seja por trás disso. É muita complexidade. Então, mas isso veja, quando eu acredito, eu não sei até que ponto que o senhor chegou, mas assim, da leitura, né? Mas a questão é a seguinte, que se o senhor parar para olhar, a renderização é como aquela questão do jogo que estávamos comentando, que o senhor citou do exemplo do corredor e das portas, né? Nada está sendo renderizado, não é energia jogada fora, desperdiçada com a renderização de nada lá fora que ninguém esteja olhando. Né? Então, aquelas dúvidas filosóficas, se no meio da floresta cai uma árvore, será que ela faz ruído? Se não tiver ninguém ouvindo, ela não vai fazer. Se não tiver ninguém lá para ouvir, ela não vai fazer ruído algum. Né? Ela não vai cair, ela não foi renderizada. Então, as coisas são renderizadas por quem? Por cada um individualmente, apenas daquilo que estamos vendo. O que eu tenho aqui? Normalmente, eu tenho a visão à frente, o ouvido, a audição, o tato, o olfato. Quando estamos falando de renderização aqui, é algo mais completo, né? Não é uma renderização simples na tela do computador com imagem e som, né? Com tudo aqui, né? Holográfico. Fica complexo, acho que se chamam de otimização, não é isso? Otimização, simplificação, mas... São colocadas juntas no programa. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós temos as mesmas, como o senhor mesmo disse, as mesmas propriedades da fonte. A fonte lida com informação, trabalha com informação. Mas é uma quantidade de informação monstruosa.
Você imagina Bom, todas as formas de vida? me perdoe, mas nós estamos falando, a fonte é um nome para Deus. Sim, sim. Seria a mente Pois de Deus, é. né? E aí, né, quem que vai limitar a mente de Deus? Mas, ainda assim, ele não está jogando energia fora, né, nesta avaliação. Tudo que pode ser feito de forma simples vai ser feito de forma simples. Não fica tudo sendo renderizado, né? Existe tudo em potencial e aquilo só vai efetivamente ser renderizado individualmente. Eu renderizo o que eu vejo a partir de um sinal específico. A quantidade de vida nesse planeta, não só humana, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, que precisa ser renderizado ao mesmo tempo. Então, e o senhor, quando a gente dorme à noite, a gente cria um universo só nosso, individual. E tem pessoas lá, tem paisagens, tem o planeta, né, tem salas, tem tudo. Né, tem diálogos, a gente conversa, a gente pergunta, a gente responde para nós mesmos, né? E a gente e a gente faz isso com facilidade, ninguém sofre durante o sonho. Então, a mente, né, a consciência que somos, né, ela tem essa propriedade e faz isso com facilidade. Né? Não é uma coisa torturante e não é uma coisa... ele não fica maciçamente gerando... Nenhum átomo está sendo renderizado enquanto ninguém estiver olhando. E nenhum cérebro está sendo renderizado enquanto nenhuma cabeça for aberta. Existe aquilo em potencial e os processos estão lá para ajudar a dar suporte àquilo, mas são... É uma coisa difícil você conseguir conceber, né? Essa mente de Deus aí. Imagina a quantidade de informação. Veja, é a mente, mas que coisa! Nós vamos voltar a limitar. Você está que nem o Einstein, pelo amor de Deus. Tem que entender a linguagem. O Einstein dizia que o importante é entender a linguagem de Deus. Isso. Então, mas a facilidade em entender está em que somos uma parte dessa mente. Temos essa capacidade. Por exemplo, essas coisas, a gente sabe que por exemplo, na evolução dos seres vivos, o que acontece é o problema da entropia, que é a entropia, né? aquela unidade termodinâmica que mostra o grau de desordem do sistema. Os seres vivos conseguem viver num estado que a gente chama de steady state, um estado ordenado, que é o mínimo produtor de desordem, de entropia. O Schrödinger, pai da física quântica, num livrinho chamado What's Life, que foi um livro seminal, ele falava os seres vivos, para funcionar dessa maneira, eles têm que ingerir entropia negativa. Entropia negativa é informação. O Brillouin tem um célebre teorema em que ele mostra que entropia negativa é o mesmo que informação. Que esse universo... Então, que bom! Ele, no começo, era informação pura. Entropia negativa. Conforme vai evoluindo, surgem seres que têm que dar um jeito de manter o mínimo de entropia, porque o destino normal de toda forma de vida, como o próprio Brillouin fala, é um decreto de morte. O decreto de morte da segunda lei da termodinâmica, da entropia. Se o senhor observar, a única coisa no universo material, né, desta realidade em que a gente aparenta viver, a única coisa que vai contra o aumento da entropia é a vida. E vai, claro, de uma forma temporária em cada um, porque, né? Mas assim, na continuidade, né, na reprodução e nos filhos, os netos, por aí adiante, quer dizer, na continuidade é a única coisa do universo que vai contra, né? E que vai na direção de diminuir a entropia. Todo o resto que é mineral, vamos dizer, para dar um nome qualquer, é tudo no aumento da entropia. Agora, se vamos falar de uma consciência, de uma mente, né, se ela começa vazia e com potencial para vir a desenvolver tudo, o que é que ela quer dizer vazia? Não contendo informação alguma, é caos ao máximo, é o topo da entropia, né? Nessa mente, quando ela começa a se organizar e gerar informação organizada, que fazer sentido dessa informação, ela está baixando a própria entropia. E aí que ele faz a associação que com a redução da entropia é a aproximação do amor. A organização e a informação
útil, organizada, é equivalente a ir na direção do amor, né? Que é a que a gente sabe que faz sentido de outros. O amor seria informação quântica. O amor, não, é uma forma de associar a evolução da coisa. Se nós estamos evoluindo na direção do amor e a informação está indo do caos absoluto, né, da confusão inicial, na direção da organização e da geração de conteúdo, o amor vai nessa direção. Agora, não é isso, né? Amor não é isso, né? Isso é uma associação. À medida que estamos crescendo, evoluindo e fazendo sentido das coisas, e dando valor e chegando ao amor, nós estamos tendo uma situação oposta àquela situação onde nada valia nada, onde tudo era confusão e caos, e ninguém entendia nada, e não tinha o que ser entendido, nem tinha quem entendesse, e nem o que ser entendido, né? Então, é nessa direção que a coisa, em princípio, andaria. E esse começo de tudo, não tem como a gente entender, a verdade é essa. Não. Isso é uma mente... Ninguém estava lá. Uma mente divina. Mas veja, é aquela história, né? Da mesma forma que a gente pressupõe, né, que o materialista pressupõe que o Big Bang do nada apareceu tudo, né? Nesse caso, nós estamos pressupondo algumas coisas, e no caso ele propõe alguns pressupostos, cria um modelo, e esse modelo consegue descrever a criação do restante a partir dos dois pressupostos. Mas, assim, vamos voltar ao tema aqui, que é a questão da sua teoria. Então, na prática, a consciência, eu entendo que o senhor conclui, né, porque a gente vai precisar chegar a alguma coisa, infelizmente, talvez precisasse de alguns dias para poder discutir tudo isso. Mas indo na direção mais de algumas conclusões extraídas disso, eu entendo que o senhor também chega à conclusão que consciência é algo fundamental. Fundamental, é assim, tão fundamental como matéria, energia, carga elétrica, espaço, tempo. Isso não é entendido. Mas o que gera tudo isso? O que gera tudo isso? Informação, espaço, tempo, carga? O que gera isso dentro dessa teoria? A informação é uma informação que está por trás de tudo. É aquele negócio. Então, uma informação, mas a informação está por trás da consciência ou a consciência está por trás da informação como fonte? A consciência é informacional quântica. Então a informação está na consciência. Exatamente. Isso. Eu acho que você não pode falar de consciência sem falar em informação. Claro. A partir do momento que uma consciência qualquer, de qualquer nível, começa a funcionar, ela é informacional. A partir desse momento, entendeu? Existe um conceito nas tradições espirituais... Nada a declarar. Existe um conceito nas tradições espirituais orientais de consciência pura, que você atingiria através de meditação muito profunda, que os monges conseguem quando atingem lá o Satori do Zen budismo, ou o Samadhi, né, do hinduísmo, você atingiria esse nível de consciência pura, em que você não pensa em nada e está em contato com essa consciência universal. Mas isso é um negócio muito difícil de você definir, né? E você não tem como provar isso. Não, e outra coisa, né? Se essa consciência se deu ao trabalho de criar tudo isso, ela não criou tudo isso para ficar vazia, né? Claro. Assim, assim, tem pessoas que acreditam, né? E é isso aqui, o povo da não dualidade, que vem de uma tradição indiana, né? Eles acreditam que o seu objetivo é chegar ao vazio e ficar lá. Quer dizer, mas eu acredito que o vazio foi o ponto de partida. Porque a gente observa que há evolução nas coisas. E não estamos falando de geografia, história, matemática, nem diferenciais, nem integrais, né? Nós estamos falando da qualidade de ser, da qualidade de consciência em si, dos valores que a gente desenvolve ao longo de uma vida. A gente sabe que nem todo mundo tem os mesmos valores, a gente vê o mundo como está por causa disso. Se todos tivessem uma qualidade, né, melhor, o mundo não estaria como está, né? É um trabalho em progresso, mas essa evolução a gente percebe em nós mesmos. Se nós estamos fazendo um trabalho... Eu acredito até que nós somos, nessa evolução toda de quase 14 bilhões de anos de evolução cosmológica, né, que gerou informação, energia, matéria, vida e consciência, eu acredito que nós somos o próprio universo, essa própria consciência fundamental, vamos dizer assim,
essa consciência primordial, nós somos esse próprio universo formado por essa consciência primordial que está tomando consciência de si mesmo Sim. através da nossa consciência, se vendo Nós através somos, dos nossos olhos, entendeu? nós somos elementos, Somos o próprio né? universo se vendo. Nós somos elementos do universo e dessa consciência-fonte observando a sua própria criação. Porque ela está criando, ela está no mecanismo e nós somos parte, né, Exatamente. por assim dizer, desse funcionamento disso, que não é uma coisa mecanicista como o materialismo, mas nós somos o que está tomando consciência e vendo, né, e fractalmente também, porque está sendo visto de todos os ângulos, né, por 8 bilhões de seres humanos e sei lá mais quantos outros seres vivos. Né? A geometria fractal, na verdade, ela é a manifestação do holográfico aqui na nossa realidade. Uhum. Mas que escala, com escala tanto para o macrocosmo quanto para o microcosmo. Uhum. E olha, e não é uma conclusão nova, tá? Porque assim, se a gente voltar para o Kybalion, por exemplo, o universo é mental, ponto. É uma das afirmações da Tábua de Esmeralda lá atrás, né? E ele era a forma que eles tinham de descrever, e é como aquilo foi traduzido, se bem ou mal, mas assim, tem grandes verdades ali, o que está em cima como o que está embaixo também é de lá, ok? A mesma fonte. Então assim, e o que acontece? Se a realidade funciona dessa forma, e algumas das pessoas ao longo das eras foram entrando em contato com essa realidade, compreendendo algo dela, a chance é que descrevam de formas parecidas, descontadas as metáforas de época e a linguagem de época, né? Mas é muito consistente, é consistente demais para ser acidente, não é? Agora, com relação à consciência ainda e ao ser e a nós mesmos, e à cura, que é algo que o senhor está bastante envolvido, até por uma opção de vida, de escolha, e até por autoria de livro, como é que a consciência, qual é o papel da consciência na cura? O que o senhor acredita a respeito disso, em função da sua experiência? Desde uns 20 anos atrás, talvez menos, o Deepak Chopra, que é de origem indiana, que faz medicina ocidental e medicina ayurvédica, né? Ele escreveu um livro chamado Cura Quântica, em que ele mostrava as bases quânticas possíveis para a cura. Desde essa época, as pessoas começaram a falar muito em cura quântica, como se fosse uma coisa milagrosa, que basta você atuar a nível quântico, que milagrosamente você curaria a pessoa. Eu não acho que seja assim. Eu entendo que existem níveis de auto-organização do sistema biológicos. Até eu tenho um trabalho que eu escrevi nos anos 80 chamado Os Níveis de Organização dos Sistemas Biológicos, em que eu falo como os sistemas biológicos tiveram que evoluir justamente com o problema da entropia, de diminuir a entropia através do que chama de sistemas auto-organizadores. E que a ideia disso foi dada pelo aquele físico quântico, o von Neumann, que criou uma das primeiras teorias quânticas. Ele que deu a ideia de que tem que haver sistemas que se auto-organizam, mas que eles, para se auto-organizar, têm que ser sistemas que tenham 4 características básicas. Primeiro, eles precisam ter uma redundância estrutural muito grande, uma quantidade de componentes muito grande. É o caso, por exemplo, do início do universo na cosmosfera, que tem uma quantidade de átomos enorme formando tudo. No caso da vida, que são sistemas auto-organizadores, são as células, são as moléculas que formam... Não, quer pegar mais que o nosso organismo? Isso é uma quantidade enorme estrutural, de componentes estruturais. Tem que ter uma redundância enorme fisiológica, funcional, em que você vê em todos os níveis, em todas as formas de vida, as mesmas vias metabólicas fazendo funcionar a vida, por exemplo. Os mesmos mecanismos, por exemplo, que vão produzir a urina em você, produz numa ave, produz num lobo, produz num elefante, entendeu? São os mecanismos fisiológicos. Os mecanismos estão bem experimentados e fundamentados e são usados repetitivamente. Exatamente. Terceiro, esses sistemas funcionam de uma maneira diferente de uma máquina. A máquina ela é degenerativa. Esses sistemas são capazes de, mesmo que sofram uma lesão, por exemplo, eu sofro uma lesão no cérebro,
eles são capazes de se manter funcionando e se refazer através de processos auto-organizadores. Tem redundâncias e tem recuperação interna. Em francês eles chamam de fiabilité, em inglês eles chamam de reliability. Em português seria confiabilidade enorme. Por quê? Porque esses sistemas são capazes de distribuir a função. A função pode ser criada num lugar, ela pode, de repente, ser em outro. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se você, antes dos 12 anos, sofreu uma lesão, um trauma, um acidente de automóvel, que lese aqui a sua terceira circunvolução frontal, aqui relacionada com a área de Broca, à esquerda, que é a área da emissão da linguagem, e você fica afásico, perde a linguagem, se for antes dos 12 anos, você consegue elaborar sistemas auto-organizadores que vão criar novas redes neurais no outro hemisfério. No hemisfério contralateral, você vai desenvolver uma nova área de linguagem e vai desenvolver a linguagem. Claro que tem que ser estimulado e treinado, né? Então, essa possibilidade de deslocar a função, uma complexidade muito grande, baseada em uma redundância estrutural e funcional muito grande, caracteriza os sistemas vivos, que são auto-organizadores, capazes de funcionar dessa maneira. Eles aceitam o ruído no sentido da teoria das comunicações, da teoria da informação. Até tem um cara chamado Heinz von Foster, que nos anos 60 desenvolveu o princípio da evolução a partir do ruído. Esse ruído penetra no sistema, mas o sistema é capaz de aceitar o ruído e continuar funcionando. Isso que caracteriza esses sistemas auto-organizadores. Então, você consegue, de certa maneira, enganar a entropia, enganar a segunda lei da termodinâmica, que tende à desordem. Agora, é curioso ver, né, que seja tão necessária essa complexidade para determinadas coisas, mas tudo começou de vida unicelular, que foi ganhando em complexidade com a evolução, né? E essas características não chegariam a estar aqui hoje se não tivesse começado lá atrás de forma simples, né? E sobrevivido e evoluído. É claro que é outra estrutura. Então, eu acho que a cura só ocorre. Ela não ocorre por milagre porque você estimulou a nível quântico, entendeu? Ela pode estimular a nível quântico, mas esses sistemas quânticos, digamos que seja no cérebro, as redes quântico-holográficas têm que interagir com as redes clássicas. As redes... Tudo bem. As redes neurais clássicas, que são mecanicísticas, para que a esse nível celular, de axônios e tal, possa ocorrer, então, uma manifestação biofísica, bioquímica capaz de gerar uma cura de uma doença. Por exemplo, digamos que você tenha esclerose múltipla, em que você, na esclerose múltipla, o que ocorre é que a mielina é um lipídio, né, uma gordura que existe em volta dos axônios, dos grandes prolongamentos dos neurônios. E você, numa doença como a esclerose múltipla, você tem uma disfunção do seu sistema imunológico, que você produz autoanticorpos que destrói a mielina. Então, os axônios vão ficando descascados em várias áreas do cérebro e as funções, então, vão ficando todas alteradas, porque não transmite direito. É igual um fio que é desencapado, né? Então, é preciso que o que ocorre a nível quântico vá estimular a nível de redes neurais clássicas e a nível de sistema imunológico para diminuir essa produção de anticorpos para você poder regenerar essa mielina, entendeu? Não há como só a nível quântico, milagrosamente, algumas pessoas hoje falam que espiritualmente as coisas são quânticas. Não é assim, não. Isso aí é falar sem comprovação. A comprovação que a gente tem, que é a comprovação assim, da medicina, é que os sistemas regeneram através de situações que ocorrem dentro das células. É a nível microscópico, mas celular. Não é a nível quântico, não. É preciso que o nível quântico atue nesse nível celular para que a cura vá ocorrer. E a questão do efeito placebo, né, que justamente tem a ver com aquilo que eu cheguei a comentar antes daquela senhora que o médico praticamente a manteve viva por uma questão de fé na palavra dele. Isso mesmo. Olha, existe, no meu livro, nesse livro que você citou, O Caminho da Cura, eu até cito esses casos. Tem um caso famoso, que começou nos anos 50, quando um sujeito foi fazer um experimento clínico
usando uma nova droga para tratar câncer linfático. E esse cara, então, a substância, se não me engano, chamava Krebiosen. E aí as pessoas com esses cânceres linfáticos têm geralmente um crescimento dos seus gânglios linfáticos aqui no pescoço, na axila, nas virilhas, né? E ele tinha um grupo de pessoas que estavam com esse câncer que ele ia começar a aplicar esse Krebiosen. Um sujeito que estava começando a ter esses aumentos desses gânglios todos no corpo, ele era engenheiro de petróleo lá no Texas e ele viu um anúncio dizendo que ia se fazer o experimento num hospital tal, lá no outro lado dos Estados Unidos, com essa substância. Ele, na mesma hora, achou que ele ia ficar curado. Foi lá. Foi lá, pegou o avião, ele tinha um aviãozinho, pegou o avião, foi lá. Chegou lá, foi conversar com o médico viu que ele já estava numa fase, já estava fora do protocolo que ele ia aplicar. Ele já estava com muitas... Geralmente você faz esses tratamentos usando, por exemplo, se a pessoa tem comprometimento de uma cadeia ganglionar, de duas, mas o cara já estava com o corpo todo comprometido. Aí virou para ele e falou que não dava, que não era possível, mas o cara ficou louco e suplicou ao médico que ele sabia que ele ia ficar curado. O médico, rapaz, mais por compaixão do que propriamente, colocou ele dentro do grupo que ia tomar o Krebiosen. E aconteceu o seguinte, numa sexta-feira, o médico relata isso, numa sexta-feira foi aplicado esse Krebiosen em todos os pacientes que estavam no estudo. E o médico viajou que ele ia dar umas conferências em Washington. E deixou na mão de outros, das enfermeiras e tal. Quando ele voltou ao hospital na segunda-feira, de manhã, alguns pacientes diziam que tinham melhorado, a maior parte não tinha melhorado nada, e esse cara estava andando com um sereré para lá e para cá dentro das enfermarias, dizendo, nossa, todo mundo vai ficar curado. Os meus gânglios já estão diminuindo, eu estou ficando bom. Esse remédio realmente funciona. E ele foi o único que ficou curado. Passou mais ou menos uns 30, 40 dias, com o uso da medicação, os gânglios dele foram diminuindo, e ele ficou curado, foi embora para casa, e os outros pacientes, a maior parte, não curou. Bom, mas eu acho o seguinte, se eu não me engano, ele não tomou água? Foi água? Não. Isso aí foi a primeira vez, foi o Krebiosen. Aí o cara, lá na terra dele, acho que era no Texas, depois de uns meses, acho que 6 meses, ele leu no jornal um relato dizendo que os experimentos com Krebiosen tinham sido negativos, que os pacientes não tinham se recuperado dos linfomas, dos gânglios linfáticos e tal. Na mesma hora, rapaz, ele começou a piorar. Daquele dia em diante, os gânglios começaram a voltar. Ele ficou desesperado e voltou lá no cara, voltou no médico. Agora, existem estudos grandes feitos com esse tipo de coisa. Esse é um caso excepcional. Foi a primeira vez que se falou em efeito placebo. Foi nessa... com esse, claro. Com esse Entendi. caso. Aí ele voltou lá no hospital. Aí, rapaz, o médico era muito esperto. Com essa história dele, o médico bolou. Esse cara está curando através da própria mente. Da própria vontade. Virou para ele e falou assim, o senhor não se preocupe. Eu acabei de receber aqui um super Krebiosen liofilizado que está tendo um resultado espetacular. Vou lhe internar. Inventou a história na hora. Vou lhe internar aqui, nós vamos tratar o senhor vai ficar curado de novo. E mandava a enfermeira aplicar todo dia uma injeção de água destilada nele. O cara ficou curado. Foi melhorando, ficou curado. Quer dizer, isso é o efeito placebo, em que você acredita, tem fé naquilo que o teu médico fala, e que aquela substância vai te curar, e aí você desencadeia no seu sistema psiconeuroendócrino, imunológico e genético uma reação de cura, entendeu? No caso aí, são de anticorpos contra os tumores. E alguém está pondo uma pergunta aqui, me perdoe, acho que é interessante também, de repente a gente ainda puder tratar isso de alguma forma, mas a pessoa está colocando aqui, ela está citando a questão da cura por uma terceira pessoa, ok? Quando alguém vem e interfere com a sua... É o caso, por exemplo, da chamada oração intercessória, que você cura com o uso da oração. E aí foi... Isso, veja, a oração é um processo, mas se existem mais de um, a oração é um deles. No meu livro Caminho da Cura, eu relato o caso do doutor que lá nos Estados Unidos, no Hospital de São Francisco, na Califórnia, resolveu fazer um experimento para avaliar
oração tinha efeito na cura das pessoas. Aí ele pegou, sem que os médicos de uma unidade coronariana soubessem, e sem que os pacientes soubessem, ele foi selecionando no computador as pessoas, o nome das pessoas que entravam lá com o mesmo quadro clínico. Pessoas com quadros clínicos semelhantes. E aí ele pegava o nome dessas pessoas, dividia em grupos de 5 e mandava para grupos de oração lá do outro lado dos Estados Unidos. Ele estava em São Francisco, na Califórnia, mandava lá para Washington, que é um estado lá na ponta dos Estados Unidos, né? Washington DC não, é o estado de Washington, outra. E aí mandava para outro, e aí ficaram vários grupos de oração de várias religiões diferentes, rezando para a pessoa tal no Hospital de São Francisco, que desejando a cura dessa pessoa. Aí ele acompanhou isso durante um período até ter 300 e tantos pacientes. Eu não tenho aqui a quantidade certa, mas foi 300 e tantos pacientes. Tudo bem. Aí, mais ou menos, a metade desses pacientes ficaram como grupo controle. Não foram alvos de oração. E os outros foram alvos de oração. Quando ele fez a comparação final, ficou impressionadíssimo. As pessoas que foram alvo de oração tiveram muito menos complicações, ninguém teve que usar respirador artificial, pouquíssimas pessoas tiveram infecções que ocorrem às vezes nesses casos, infecções pulmonares, por exemplo. No grupo controle, continuava com a mesma quantidade de pessoas tendo infecção, uma quantidade grande de pessoas usando respiradores. E aí ele apresentou isso na American Heart Association, né? Associação Americana de Cardiologia, e causou um impacto danado, porque ele estava comprovando experimentalmente, através de estudos clínicos, que a oração para aquelas pessoas funcionou. Mas aí começaram a surgir críticas sobre isso, né? Isso aí tem muitos fatores em jogo. Será que a pessoa era religiosa? Tem, sempre vai ter jeito, sempre tem alguém criando alguma história e criando alguma coisa. Agora o cara levanta, faz um levantamento. Duke resolveu fazer um estudo botando a maior parte dos fatores em jogo no estudo. Então, eles bolaram o seguinte: a pessoa que chegasse, por exemplo, com um problema cardíaco, precisasse fazer um cateterismo para avaliar como é que estava a circulação coronariana, na hora que chegava na emergência, um grupo de pessoas ia lá, conversava com a família, saber se a pessoa era religiosa, se frequentava igreja, se não frequentava, que tipo de medicamento que ele usava em casa, o que eles estavam dando ali na hora para ele, qual o procedimento que ia fazer. Então, botaram um monte de variáveis para poder jogar com tudo isso para todos os pacientes. E a coisa mais importante, uma pessoa, era uma assistente social, acho, pegava o nome desse paciente e ia um computador do hospital lá, que conectava com grupos de oração em várias partes do mundo. Então, comunicava, por exemplo, com umas freiras judias que recebiam o nome da pessoa, escreviam num papelzinho, dobravam, iam no muro das lamentações, colocavam o papelzinho e ficavam rezando lá, aquela reza judaica, que eles ficam assim, né? Para a cura desse paciente. Um outro grupo mandava para uns monges no Nepal, monges budistas no Nepal, que passavam a rezar. E outros para freiras carmelitas num mosteiro lá nos Estados Unidos. Então, aí, quando depois de muito tempo, mais de 300 pacientes foram avaliados, e tinha um grupo controle, todos os pacientes que foram alvo de oração tiveram uma melhora muito mais rápida e muito menos complicações. O que mostra agora, que há uma influência das mentes a intenção, que estão rezando através de informação instantânea quântica não local, que influencia agora, veja, a pessoa. Dentro da visão May-Bigtol disso, é que isso porque assim, o que movimenta a realidade, quem gera a realidade é consciência. E ela gera a realidade através da intenção de ir numa direção ou na outra, seja como for. No caso, é uma intenção de cura, ok? E são grupos aplicando uma intenção de cura. Então, ou a pessoa pode, ela mesma está aplicando nela mesma, por uma confiança num medicamento ou numa pessoa, e ela com aquela certeza executar um processo de cura interno, ou ela pode receber isso de outros através da intenção de grupos, porque outra coisa que se constata, que o Tom constatou, é o seguinte:
é que a intenção é um negócio cumulativo. Então, é por isso que essas questões de grupos de cura, de círculos de cura, como queira chamar, são muito utilizados. Porque a somatória é como se fosse uma somatória vetorial. É um grupo de pessoas aplicando a sua própria intenção e ela é sobre uma intenção de cura para uma determinada pessoa aí, e são várias pessoas. E quanto mais pessoas e quanto mais habilidade elas tiverem em prática, em dominar essa prática, mais força elas vão ter para exercer. Agora, isso... Você recebeu... Lembra que eu mandei para você aquele depoimento de uma paciente minha, de Sim. 30 anos atrás? Aliás, por favor, cite. Fique à vontade para citar, porque é um depoimento excelente. É uma coisa... É um milagre, né? Eu nem lembrava direito dessa paciente que tinha 30 anos, pô. Mas ela foi alvo de orações feitas por um monte de pessoas de várias igrejas. Que a família, quando ela ficou com um tumor no cérebro, comprimindo o nervo óptico, começaram a pedir orações em todos os lugares. Mas vamos lá, eu acho que assim, só faltou só explicar o seguinte, que o senhor era o médico dela, que ia tratá-la efetivamente da doença, e em paralelo estavam fazendo essas orações. Ela fez uma tomografia, a tomografia mostrou um tumor, comprimindo o nervo óptico, e ela vinha perdendo a visão já há alguns anos, e os oftalmologistas diziam que era perda de visão progressiva e tal, e mudavam os óculos, e ela, até que ela... começou a ter dor de cabeça muito forte, resolveram levar no neurologista por indicação de um oftalmologista. Quando ela foi lá no meu consultório, que eu vi as tomografias, que eu pedi umas tomografias, vi que tinha um tumor, falei, a gente precisa investigar isso melhor, então vou te mandar no Rio para fazer, que eu estava em Barra do Piraí. Aí vou te mandar no Rio, na Beneficência Portuguesa, com o Dr. Paulo Niemeyer, com quem eu trabalhei muitos anos, para fazer lá uma ressonância magnética, para a gente ver isso com detalhes. E aí ela foi lá fazer a ressonância magnética. Até ela fazer a ressonância, voltar, isso levava várias semanas. Enquanto isso, o pessoal estava nas igrejas orando por ela, né? Claro. Ela relata, naquele relato que eu te mandei, né, dela, e ela, quando estava na máquina de ressonância, ela começou a sentir um formigamento, rapaz, em cima da região do nervo óptico aqui atrás do olho. E ela não sabia que tinha aquilo. Tumor. A mãe dela tinha falado para ela que ela tinha ido no Rio para fazer uns exames para ver sobre mudança de óculos. Que ela sempre tinha mudar de óculos. E aí, quando ela voltou, eles esperaram o laudo lá mesmo, disseram que iam dar o laudo, porque também ficaram impressionados, porque eles levaram a tomografia e viram na tomografia que tinha tumor. Aí fizeram a ressonância e não tinha tumor, cara. Aí, quando eles voltaram dentro do carro, uma pessoa foi ler o laudo e viu que não tinha nada. Aí eles chegaram lá em Barra do Piraí e foram imediatamente para o meu consultório. Pediram para ser atendido, porque era um caso especial, não sei o quê. E aí eu atendi. E aí ela relata que eu fiquei impressionado comparando um exame com o outro e demorei para chegar a uma conclusão. E que no final eu virei para a família e falei assim, vocês acreditam em Deus? E o pessoal ficou, sim, doutor, por quê? Olha, porque a tua filha não tem mais nada. Essas orações que mandaram fazer, curaram o tumor dela. Essa ressonância está normal. E aqui a gente tem um outro documento com a tomografia mostrando um tumor. E ela já vinha realmente com uma clínica progressiva de compressão do nervo óptico. E aí falei para eles, olha, vamos fazer uns exames de controle, de vez em quando não, fazer umas ressonâncias. Ela nunca mais teve nada, disse que ficou boa da visão. Chamei ela e ela vai lá no nosso evento, em Volta Redonda, no dia 16, 17, 18, não é isso? Aliás, bem lembrado. Que é o dia da minha palestra. Eu sou a segunda palestra de manhã, no dia 17, e como eu vou falar no final da palestra sobre esses assuntos de oração e meditação, vou apresentar alguns casos que tem no meu livro Caminho da Cura, casos que eu falei aqui agora. Esses casos estão lá no livro. Ela vai lá porque ela aceitou fazer. Eu cheguei para ela e falei, você se importa de eu relatar o teu caso lá no evento? E ela falou assim, olha, não, eu vou lá no evento dar meu depoimento. Aí ela vai lá e vai dar o depoimento de como foi todo esse processo que levou a cura do tumor cerebral dela.
Legal. Então, é assim, eu acho que isso aí é um ponto interessantíssimo para a gente aproveitar aí, porque é praticamente uma chave de ouro. É um exemplo de cura pela intenção e prática. A oração é uma ferramenta de focalizar a intenção fantástica e em grupos tem mais força. E efetua curas. E essa moça o senhor não é que o senhor ouviu dizer, que alguém contou, e nem que está escrito no trabalho. O senhor viu os 2 laudos anteriores e posteriores com o sumiço do tumor. Então, assim, é uma coisa que... Eu já vi, tem um vídeo gravado de uns orientais chineses lá praticando uma técnica chinesa de Qigong energética, e eles aplicam sobre a moça e os caras estão com um ultrassom na barriga dela a massa vai desaparecendo enquanto eles aplicam. É super impressionante. Enquanto eles estão aplicando a prática deles, que aliás acho que eles fazem alguns sons em conjunto também, e alguém ficou técnico lá de ultrassom filmando, e o negócio foi ficando transparente, e desapareceu na tela. Depois eu vou ver se eu acho o link para mandar para o senhor. Mas, de qualquer forma, o senhor lembrou bem, né? Eu já devia ter lembrado disso antes, mas a gente vai estar, então, nos dias 16, 17 e 18 de junho, agora em Volta Redonda, no Hotel Bela Vista, um lugar fantástico, com a natureza ali em volta. Vamos estar nós 4, eu, o senhor, a física Eliane Xavier, o professor Henrique Souza, da técnica de HQI, que é uma técnica de limpeza mental com base também informacional. E que eles Exatamente. usam a minha teoria holoinformacional como base. É isso aí. E que tem tudo a ver, porque a realidade é informacional, né? E o que nós carregamos na nossa mente, na nossa consciência, é informação. E é com isso que a gente tem que lidar diretamente, porque é a informação que está gerando a realidade. Claro. Então, vamos ter essas 4 perspectivas lá para interagirmos durante esses 3 dias. E a gente conta com vocês lá. Eu acabei de deixar, antes de começar a live aqui, um link tanto no Stories quanto nos destaques aqui em cima no perfil. Clicando no link, você cai na página descritiva do evento. E nós estamos encerrando agora, no domingo, o 3º lote. E está com desconto de cerca de 22%, eu não lembro, mas é um desconto significativo até agora o domingo. Se você entrar por esse link da página e clicar lá, já vai aparecer com desconto automaticamente. Você tendo interesse em participar dessas... Está aqui nos nossos destaques aqui do perfil, tem uns botõezinhos de... Link, é um botão de link no Instagram. Nós estamos no Instagram aqui hoje, e se a pessoa vier no meu perfil do Instagram, e o primeiro botão aqui no topo do perfil é um link para esse site. Tá? E se entrar no Stories, tem um link também nos Stories, e no link do perfil. Isso, entrando lá por esse link, vai cair na página, e a página já está automaticamente, através desse link aqui da gente, está com desconto de 22% sobre o preço do 3º lote, e que vai encerrar agora no domingo. Então, quem se interessar em saber mais sobre o funcionamento da realidade, a mecânica da realidade, baseada em consciência como sendo fundamental e holográfica, né? E sobre como lidamos com a Matrix, e que conselhos úteis, inclusive na área de cura, né? E com exemplos como vamos ter aí do depoimento. Então, quem quiser se aprofundar em autoconhecimento, em expansão da consciência, e nesses processos, é uma excelente oportunidade que vai ter, vamos ter nós 4 interagindo, respondendo a perguntas, fazendo algumas práticas, algumas meditações em conjunto, as nossas apresentações, e uma interação de perguntas e respostas bastante grande. Não é um grupo que a gente pretenda ser grande, é um grupo pequeno, então vai dar para interagir bastante. Então, por favor, se você tiver interesse, esse é um bom momento para procurar lá no nosso link, tá bom? Obrigado por lembrar. Na sexta-feira, que é o primeiro dia, é uma mesa redonda com nós 4, que vai ocorrer à noite, não é isso? Isso. E depois, nos outros dias, tem as palestras de cada um. 2 palestras de manhã, 2 palestras de tarde, e no domingo também uma mesa redonda para debate com o público
interação para responder efetivamente perguntas práticas a respeito de todos os sistemas da realidade, da mente, da consciência, da expansão. Eu pretendo mostrar com detalhes sobre esse assunto que nós falamos, de teoria informacional, um monte de slides que facilitam a compreensão. E depois, o terço final da minha palestra, vou falar da prática, então, de oração e de meditação como uma comprovação de que isso realmente funciona, de que é uma visão real, informacional, quântica da realidade. Beleza, excelente, professor. Muito obrigado por essa interação, ela foi muito proveitosa, acredito que para todos que participaram conosco, e muito obrigado. Desculpa a falha da queda, eu não sabia, agora tem que levar em conta que o limite é 1 hora. Não, perfeito. É o mecanismo, já estamos espertos com isso. Foi bem rápida a recuperação aí. Muito obrigado, viu? Gratidão. Gratidão. Obrigado a todos.